Um pouco em cima do que foi dito já pelo Luciano, vou apresentar hoje tópicos do projeto de filosofia com o qual eu tenho trabalhado, mais especificamente a ontologia, deixando de lado questões de epistemologia, de ética, focando na ontologia. E é uma proposta de, se a gente pudesse dizer assim, de uma, como disse o Luciano, de uma revisão crítica, de uma atualização de alguns traços da ontologia de Hegel. Certo? Então eu começo explicitando essa ponto de partida de que a ontologia proposta por Hegel, e que então eu gostaria de atualizar e que eu acho plausível de atualizar em certos aspectos, certo? É a ontologia relacional e processual, uma ontologia de processos, né, e de relações. E eu vou explicar primeiro o que significa ser uma ontologia relacional, quais são as consequências, né? Vou mostrar como Hegel pensava essa ontologia relacional e que tipo de críticas a gente pode fazer, não nós, mas que tipo de críticas são feitas a Hegel por grandes pensadores, e como a gente tem, então, respondendo essas críticas, fazer certas mudanças que têm consequências mais pesadas do que a gente pode imaginar no primeiro momento. Então, a primeira questão é o que é isso, né? A questão da ontologia, né? A tentativa de individualizar algo e dar uma certa qualidade a algo. Por exemplo, eu tenho aqui no slide, né, isso, vamos dizer assim. O que vocês diriam que está aí no slide? É um P, né? Então, isso pode ser um P. Pode ser um P no alfabeto latino. A, B, C, D, E, F, né? P. Então, um modo de dizer o que é dizer que ele é isso. Não é poder dizer que ele é whole, né, no alfabeto grego. Isso que está aí não é P, na verdade é whole no alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, A, até chegar a whole. Pode ser, por fim, uma variável proposicional no cálculo proposicional. P, Q, R, S, T. O que fica disso, dessa primeira introduçãozinha, assim, é o seguinte: não há como determinar o que é isso, a não ser inserindo isso em redes relacionais. Por exemplo, se eu insiro isso numa rede do alfabeto latino, eu digo que isso é P. Se eu insiro isso numa rede de alfabeto grego, eu digo que isso é Rho. Se eu insiro isso numa rede de uma certa formalização estruturológica, eu vou dizer que é uma variável proposicional no cálculo proposicional. Certo? Então, tudo que há, agora vem uma tese geral, que é uma tese central para a ontologia hegeliana, certo? Tudo que há, né, ou pode existir, tudo que há ou é possível, existe em redes dinâmicas ou configurações. Tudo. Por exemplo, para uma ontologia relacional, não há indivíduos como átomos sociais. Uma pressuposição básica da filosofia política hobbesiana, por exemplo. A sociedade pode ser atomizada em átomos sociais. Átomo, em grego, significa que não pode ser dividido. Hoje em dia a gente sabe que o átomo pode ser dividido, né? Mas o termo, estritamente falando, é algo que não pode ser dividido. Então a tese de uma ontologia contrária que eu estou expondo aqui, né, contrária a Hegel, é uma tese de atomismo ontológico que diz que eu posso, estudando a sociedade, analisá-la nos seus menores elementos componentes, que são os indivíduos, que são os átomos, e compreender, sem as relações dos indivíduos com outros indivíduos, o que é o indivíduo. Eu posso responder a pergunta: o que é isto? Apontando para o indivíduo, isolando ele das relações. Tá? Isso é uma ontologia atomista. Uma ontologia relacional diz o contrário. Né? Eu só compreendo o que é o indivíduo inserido o indivíduo em redes relacionais. Indivíduos são nós em redes sociais. Certo? Então, o que eu estou dizendo ali, tudo o que há ou é possível existe em redes dinâmicas ou configurações. Isso vale para tudo, tá? Por exemplo, não há um ato de pensar isolado. O pensamento se expressa em redes semânticas, que podem ser redes conceituais, podem ser redes proposicionais. Certo? Essa é uma tese central. É a tese central da lógica hegeliana. Tá?
Então, o que eu vou fazer agora é mais ou menos assim. Isso aqui é o pico de um iceberg. Imagine assim, tá? Isso aqui é o corte. Depois isso vai ficar mais claro. Isso aqui é o corte da linha do mar. Isso aqui é o pico do iceberg. Então, eu vou tentar mostrar para vocês que a ontologia relacional que Hegel defende, que a gente pode chamar de um tipo de coerentismo. O termo coerentismo é bom por dois motivos, né? O conceito de coerência central, que eu vou apresentar aqui, né, as influências do meu mestre Sidney Lehmann, para vou mostrar, né? E coerentismo é um termo que está em voga na epistemologia analítica. Então, uma epistemologia relacional é nomeada na epistemologia analítica como coerentismo. Uma ontologia em redes, né, ou uma ontologia dialética, né, ela é um tipo de coerentismo em ontologia, certo? E o que eu vou mostrar agora é que é como se Hegel tivesse citado, com a sua compreensão do que são redes dinâmicas, o pico desse iceberg aqui. Mas criticando Hegel, de repente a gente vê que esse iceberg é muito mais vasto do que isso. Quer dizer, as dimensões de coerência que se abrem para nós depois da crítica a Hegel são muito mais vastas do que Hegel pensava. Essa é a imagem que está aqui também. Isso aqui é a lógica de Hegel. Evidentemente eu não tenho a pretensão de explicar o que é a lógica de Hegel, esses detalhes, tá? Mas eu vou tentar fazer um grande sumário, assim, né? A lógica de Hegel, primeiro, não é uma lógica como teoria das provas, né? Ela é uma metafísica, se a gente quiser assim. A lógica de Hegel é uma teoria do pensamento que deve explicitar, tornar explícitas estruturas ontológicas. Então, se eu penso que o pensamento se dá em redes dinâmicas, no caso redes semânticas, redes conceituais, né, essa estrutura lógica que eu descobri no pensamento é a estrutura lógica de tudo. Essa é a tentativa, o que Hegel tenta fazer na sua lógica, certo? E ele diz, ao fazer essa teoria do pensamento do próprio pensamento, tentando explicitar a estrutura lógica do mundo, certo? Ele vai, no primeiro momento da obra, desmanchar teorias não relacionais em semântica, certo? Então, a doutrina do ser, que é a primeira parte da lógica de Hegel, certo? Depois vem a doutrina da essência, a doutrina do conceito, são três fases da teoria hegeliana da metafísica, né? A teoria do pensamento hegeliano. A teoria do ser desmonta a ideia de que determinações ou qualidades são dadas em átomos, certo? O que há são redes, certo? Essa é a teoria que vai desenvolver aqui. Então, a primeira fase da lógica de Hegel é mais crítica, ela dissolve o atomismo. Na segunda fase, o Hegel dissolve o essencialismo. Não só tudo existe em redes, mas não há essências no mundo. Um pouco que o professor Vizan estava falando antes, quer dizer, não existe a essência do humano, certo? Então, esse anti-essencialismo, o Hegel vai desenvolver na doutrina da essência. Então, aqui o Hegel não constrói uma abordagem positiva, ele está dissolvendo o atomismo e dissolvendo o essencialismo. E no final ele vai desenvolver uma teoria do conceito hegeliano, né? Para dizer assim, tudo se dá em redes e processos, mas esses processos têm uma certa lógica interna, a lógica do conceito. O que eu vou fazer agora é mais ou menos assim, vou aceitar o que Hegel fez, desmanchando o atomismo e o essencialismo, mas vamos acusar de possíveis defeitos da teoria hegeliana do que é o processo intrínseco, a lógica intrínseca dessas redes relacionais. Para fazer essa crítica a Hegel, que na verdade não é uma crítica, como eu disse, é uma crítica que foi feita pelo Schelling Tardio, por Kierkegaard, por outros, não é eu que estou fazendo isso, eu estou simplesmente trazendo isso contemporaneamente, né? Para explicitar qual é a crítica que eles têm ao pensamento hegeliano, eu quero introduzir um outro conceito. Eu primeiro introduzi o conceito de relações, tá? Então, a ontologia relacional diz que tudo que há ou existe está em redes.
dinâmicas, processuais, certo? O mundo não é estanque, ele não é atomizável. Ponto. Só que o Hegel diz uma segunda coisa, ele diz algo a mais. Pensem que pode haver graus de determinação nas redes. Por exemplo, peguem P do alfabeto latino, certo? Quando eu insiro P na sopa de letras do alfabeto latino, aquilo começa a ter um certo sentido. Eu posso dizer, é algo aí nessa sopa, certo? Mas se agora eu penso essa sopa não como uma sopa dispersa, mas se eu penso P dentro de palavras, por exemplo, proposição, né? Partido, etc., P começa a ter mais sentido. Ele tem um grau maior de determinação. A determinação dele é mais explícita. É mais claro o que é ter. Se eu pego agora as palavras, certo, e formo proposições, por exemplo, né, o partido político dominante do Brasil é X, eu estou dando mais determinação. Certo? Então, há diferentes graus de determinação. E o Hegel vai dizer que o processo dialético de formação de redes dinâmicas tem uma certa teleologia intrínseca, um certo finalismo imanente, não externo, tá? Um certo finalismo imanente que faz com que o ato de pensamento, e na verdade qualquer rede que você possa tematizar, passe por graus de determinação menor até graus de determinação maior. Então vocês têm uma lógica de complexificação, de aumento de determinação de qualquer rede dessas, uma vez inserido o processo dialético, certo? Aí vocês têm a ideia do conceito hegeliano. A ideia de que não há só redes dinâmicas, mas há processos de determinação em graus que vão do pensamento, graus de determinação, que vão do pensamento menos determinado ao pensamento mais determinado. Certo? No fundo, o que o Hegel está dizendo mais ou menos é o seguinte: se vocês quiserem entender a estrutura lógica do mundo, certo? Se vocês quiserem descobrir qual é a ontologia que ele defende, vocês têm que examinar o próprio pensamento de vocês. E vocês vão ver que, mediante esse ato de automatização, vocês vão passar por fases de explicitação do próprio pensamento. Certo? O conceito hegeliano, de algum modo, demarca essas fases, esses momentos de determinação, e o fim atingido, que é a completude. Certo? Então, é como se o Hegel dissesse o seguinte: olha, partam do pressuposto de que tudo que há de modo coerente. Coerência vem do latim, tá? Coerência é a unidade de uma multiplicidade. Tudo que existe em redes, em relações. Tudo bem. Só que há graus de coerência. E a fase mais plena da coerência se dá no fim da lógica dele, lá no termo do conceito, como é o ideal de completude do pensamento. Surge aqui, olha, o que eu chamo de viés para o uno. E viés para a ordem, vamos chamar assim. Viés para a ordem. A gente tem a tendência a achar que coerência tem a ver com ordem. Um pensamento mais coerente e um pensamento mais ordenado. Por exemplo, um pensamento mais formalizado. Certo? Ou uma sociedade mais coerente e uma sociedade mais ordenada. Isso eu chamo de viés para a ordem. Né? Ou a ética que a gente deve defender é uma ética do consenso, não uma ética do dissenso. Né? Viés para a ordem. Os críticos de Hegel vão dizer que o problema dessa teoria hegeliana é que ela, de algum modo, subestima o papel do acaso e da contingência, tanto na ontologia de modo geral. Certo? E ela subestima o papel do acaso e da contingência justamente por pensar o processo dialético como tendendo à máxima ordem, certo? Que exclui, portanto, a desordem, caos, a diversidade, a aleatoriedade, a contingência. Uma lógica necessitarista, se vocês quiserem. Essa crítica do Schelling tardio vai fazer a Hegel. O meu orientador de
mestrado e doutorado foi o professor Cílio Lima, e a tese central do professor Cílio Lima é de que, para responder essas críticas a Hegel, a gente deve fazer uma mudança pontual na doutrina da essência. Mas, de algum modo, fazendo essa modificação pontual no sistema, o projeto hegeliano de filosofia se preserva. A gente faz uma mudança pontual, melhora. A minha tendência hoje em dia é achar que não, que na verdade as consequências dessa mudança são muito mais profundas do que a gente estava imaginando. A gente não deve fazer só uma mudança pontual na doutrina da essência hegeliana, a gente tem que fazer uma mudança na própria estrutura do conceito hegeliano. Isso interfere em tudo, porque interfere no próprio modo de compreender o que é coerência. A ideia é fazer uma teoria da coerência sem viés para a ordem. Certo? Pode ir. Soltando, por isso eu digo, soltando as amarras da lógica de Hegel. A lógica de Hegel é muito amarrada, né? Ela é orientada para a necessidade, para a ordem. Deixa de ver o papel da contingência, do caos, etc, etc, na ontologia. Certo? A gente tem que soltar as amarras da lógica hegeliana. Então a gente pode dizer assim, olha, é verdade, tudo que se dá em rede, certo? Mas não é verdade que tudo que se dá tem a tendência a se manifestar em redes maximamente determinadas, ou em redes maximamente ordenadas. Na verdade, vocês podem expressar a coerência como vocês quiserem. Deixem livre o pensamento. Então eu defendo a seguinte ideia. É verdade, o Hegel tem razão. Só o coerente permanece determinado. Tudo que é possível, existe ou é possível, só existe em redes. Tá? Redes de conceitos, no caso do pensamento, redes de indivíduos, no caso de sociedades, né? Redes de genes, no caso do genoma, tudo bem. Redes de neurônios, no caso das redes neurais, tudo bem. Mas, diferentemente de Hegel, agora vem aqui, há múltiplos, potencialmente infinitos modos de realizar a coerência. Certo? Agora deixa eu introduzir um outro conceito que é importante para continuar o que eu estou defendendo aqui. Então, eu tenho uma influência então do meu orientador de doutorado e mestrado, o professor Cílio Lima, já comentei, né? Defendendo a ideia de que a gente pode pensar a genética hegeliana como uma teoria da coerência, certo? E de certo modo, somente como uma teoria da coerência. Só que há uma tendência ainda presente nos postulados do princípio da coerência, como o Cílio Lima vê ele, de um viés para a ordem. Então o diálogo que se faz nos livros sobre a contradição, por exemplo, é um diálogo com o princípio de não contradição aristotélico. Para tentar ir contra esse viés para a ordem, eu prefiro fazer um diálogo com o Filebo de Platão. O Filebo é um diálogo do Platão tardio, e é um diálogo muito importante porque o Platão passou por fases no pensamento dele. E a gente, normalmente quando a gente lê Platão, a gente tem em mente sempre o Platão dualista, né? A matéria, mundo sensível, mundo inteligível, matéria, ideia, ideia, né? Ideia, etc. Mas na verdade o Platão fez uma crítica a esse dualismo da República no diálogo Parmênides e desenvolveu uma nova ontologia nos diálogos tardios. E eu tomo aí o diálogo Filebo como uma espécie de inspiração para pensar uma teoria dialética sem viés. Teoria da coerência sem viés. E como todos os diálogos de Platão, o Filebo tem um exemplo muito simples para explicar o que ele está querendo dizer. Ele dá o exemplo do prazer. Ele vai começar explicando o que é o prazer e depois ele vai nos remeter para a metafísica mais abstrata possível. Mas ele começa com um exemplo bem concreto. O exemplo que eu dou em aula é mais ou menos assim. Imagine que vocês... Teoria platônica do prazer, sabe? Imagina aqueles aniversários de criança, quem é pai ou mãe, etc., né? Ou tem sobrinhos, você deve saber isso, né? Vocês vão para o aniversário de criança, certo? Muito bem. E chega lá no aniversário de criança e tem uma bandeja assim com um monte de doces, salgadinhos, etc. Vocês vão lá, olham para aquilo e vão comendo. Como vocês demoram, o corpo demora para assimilar, o cérebro demora para assimilar a sensação de saciedade, quando vocês se dão conta, vocês comeram muito mais do que deviam, passam mal de noite. No dia seguinte, na festa seguinte, vocês não são bobos, né?
Vocês já tinham assim, não vou me enganar. Eu vou comer 6 salgadinhos, 4 docinhos, vou parar. Vocês veem aquela mesa enorme e comem 8, e comem 12, sei lá eu. Mas conseguiram frear um pouquinho. Estou melhor. O Platão vai dizer assim, olha, examine o comportamento de vocês e vocês vão ver o seguinte. De um lado, você tem o desejo. O desejo é uma espécie de potência infinita. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Platão chama isso de apego. Quando esse desejo não é controlado, ele leva ao colapso, à desordem, incoerência. Certo? Mas vocês são inteligentes. O que vocês fazem? Vocês limitam o ilimitado. Vou comer tanto, vou comer menos, limitam aquilo. Peras em Platão. O Platão pega agora esse exemplo, o exemplo da teoria do prazer, e faz uma teoria metafísica disso. Olhem bem, não é como eu pensava no dualismo entre matéria e forma, como se o mundo material fosse responsável pelo caos e a ideia responsável pela ordem. Na verdade, a estrutura lógica do mundo, e também a dialética do prazer, é estruturada por um jogo dialético entre apelo e peras, entre o uno e o múltiplo, entre a tendência à desordem infinita do múltiplo e o freio posto pelo uno, pelo limite. O interessante nesse diálogo do Filebo é que a teoria do múltiplo, que na República remetia àqueles fenômenos em oposição às ideias, é agora trazida na teoria dos primeiros princípios, como dialético do múltiplo. Certo? Inspirado nessa ideia platônica, vocês podem agora começar a fazer um tratamento mais esmiuçado da noção de coerência. Eu comentei antes que coerência é a unidade de uma multiplicidade, certo? Por exemplo, eu tenho 3 indivíduos formando uma família, um núcleo familiar, certo? Eu tenho um sistema social. Então eu tenho indivíduos e links, nós, nas redes sociais, e links, certo? Então eu tenho a unidade de uma multiplicidade, eu tenho coerência, certo? Tudo bem. A unidade de uma multiplicidade é a dialética do uno e do múltiplo platônico. Agora associem ao uno platônico, os traços típicos do limite de peras, no sentido de diálogo Filebo, né? Que a gente poderia identificar hoje em dia com identidade, invariância e determinação. E associa a tendência ao caos do múltiplo com diferença, variação e subdeterminação. Só isso. Só isso. A coerência, ela se dá nessa espécie de dialética tensa entre esses momentos complementares: invariância, variação, identidade, diferença, determinação, subdeterminação. Certo? Isso a gente pega do diálogo com o Filebo. Bom, eu disse, agora pegando essa teoria da coerência, já tem um coerentismo. E vou dizer, o coerentismo em Hegel é um coerentismo com viés para o uno. Ele pensa a coerência como o predomínio do uno, invariância, identidade, determinação sobre o múltiplo. Ele tem um viés para a ordem. Mas a gente quer defender um coerentismo expandido. Coerentismo expandido significa o seguinte: pensem nas redes, certo? Tudo que há está em redes, certo? Processos dinâmicos relacionais, tudo bem? Mas tirem a ideia de que esses processos tendem a produzir redes muito ordenadas e deixem o jogo livre. Deixem o jogo livre. Quando vocês deixam o jogo livre, vocês vão pensar assim: bom, coerência não se dá só como consenso Habermasiano, por exemplo, ou como pensamento completo na lógica de Hegel, ou como uma sociedade mais facilmente organizada. Não. A coerência pode se dar no máximo de 2 extremos. Ou sob o predomínio do múltiplo sobre o uno, então eu vou ter redes mais caóticas, ou no predomínio máximo da ordem sobre o caos, do uno sobre o múltiplo, quer dizer, redes mais ordenadas. E deixe o pensamento correr livre, não fique mais com viés para a ordem, certo? Pois vão ter agora uma dialética sem viés.
ontologia de redes sem viés, um coerentismo sem viés. Se vocês quiserem fazer uma remissão à tradição metafísica, né, aqui vocês têm uma rede dinâmica, uma configuração de Parmênides, que seria uma configuração maximamente ordenada, o uno de Parmênides. Certo? Mas não é o uno porque em dialética não existe só o uno, né? Você tem uma dialética do uno e do múltiplo. Né? Então a configuração de Parmênides seria a máxima ordem sobre caos, mas ainda há caos aqui. No oposto extremo, no extremo oposto, né, vocês teriam uma configuração de Gorgias. Certo? Por exemplo, sociedades muito ordenadas, certo? Em que todos os valores são dados. A gente chamaria hoje de sociedades fechadas, né? Seria um extremo de configuração de Parmênides, por exemplo, próximo. Ou sociedades anárquicas. Seria a configuração de Gorgias. Mas isso vale para tudo, tá? Então, pensamentos muito ordenados, pensamentos só seguindo as regras da lógica bivalente, por exemplo. Um pensamento solto, fazendo poesias. Isso é um exemplo disso. Tá? Então eu tenho esses dois tipos extremos de redes. Deixa correr solto. Tá? Pode ir. O interessante, pessoal, é que isso que agora estou fazendo é como uma ontologia bem abstrata, assim, filosófica, né? Está aparecendo nas pesquisas contemporâneas da ciência contemporânea. Ela aparece, obviamente, na teoria de sistemas, né? A gente pode depois conversar sobre a teoria de sistemas, né? Ela aparece numa versão mais generalizada da teoria de sistemas que se chama teoria de sistemas adaptativos complexos, que é uma espécie de uma fusão do darwinismo com a teoria de sistemas. Né? Mas ela aparece na teoria mais generalizada ainda, que hoje em dia é a teoria que eu prefiro entrar em diálogo para fazer conexão entre uma ontologia filosófica e a ciência contemporânea, né? Que é a teoria de redes. A teoria de redes contemporânea é uma espécie de uma teoria matematizada de ontologia relacional. Certo? E exatamente essa oscilação entre extremos que eu estou falando aqui, no linguajar dialético, né? Pensamento que vai em redes do extremo da configuração de Parmênides para o extremo da configuração de Gorgias, aparece em terminologia de redes. Certo? Por exemplo, isso aqui é uma rede. Ó. Isso aqui é uma treliça. Você tem aqui pontos, ó, e aqui os links. Tá? Certo? Eu botei essa rede perto da configuração de Parmênides porque ela é uma rede muito ordenada. Os teóricos de redes chamam isso de uma rede regular. Certo? Uma rede regular. Qual é a característica de uma rede regular? Vocês descobrem quando vocês comparam ela com o extremo oposto. Isso aqui é uma rede randômica. Aqui vocês têm nós, de novo, está meio apagado, né? E aqui os links. Qual é a diferença de uma rede regular e uma rede randômica? É que as relações de uma rede regular, elas são rígidas, não são flexíveis. Então, por exemplo, eu sei nessa rede aqui que cada nó tem conexão com 4 outros nós. Isso vai para todos os nós da rede. Se você expandir essa rede ao infinito, sempre vai permanecer a mesma relação. Não? Então, se você perguntar de qualquer nó, o que é esse nó aqui, você pelo menos pode dizer que esse nó tem 4 relações. Isso vai para todos eles. E a rede permanece a mesma. Numa rede randômica, numa rede caótica, se vocês quiserem, cada nó, de certo modo, é indefinível, no sentido de que as relações entre os nós são randômicas. Isso aqui está parado aqui, mas na verdade a rede está em movimento. Então, cada nó desses muda a sua relação com outros nós aleatoriamente, a cada momento do tempo. Certo? Isso é uma rede randômica. Então é interessante porque vocês tinham uma ontologia relacional, filosófica, certo? Geral, universal, e ela começa agora a ganhar uma conceituação na ciência contemporânea que nos permite fazer um diálogo com a ciência contemporânea. É importante não para tornar a filosofia refém da ciência contemporânea, mas para aumentar o grau de corroboração da teoria.
Porque a ontologia filosófica ela é universal, certo? Então ela tem que ser compatível com as ontologias regionais, que aparecem na física, na biologia, etc. E esse é um modo de fazer uma espécie de um casamento entre uma teoria dialética de coerência, um coerentismo ontológico sem viés, e uma teoria de rede, certo? Qual é a diferença com o Hegel aqui, voltando a Hegel, é que vocês têm uma teleologia. Eu estava falando um pouco antes sobre isso, né? Existe uma teleologia, mas ela é uma teleologia dinâmica. Então, em evolução, vocês têm uma teleologia, os biólogos têm favor de falar disso, tá? Eles dão o nome de teleonomia, pode usar também, não tem problema. Tem uma certa teleologia, quer dizer, os processos naturais tendem ao mais adaptado. Só que o mais adaptado ou menos adaptado, o mais coerente ou menos coerente com o ambiente, varia de acordo com o contexto, porque o ambiente varia. Então vocês têm uma espécie de uma teoria de redes em evolução e vocês deixam isso rolar. Não tem nenhuma definição prévia de qual rede vai sobrepujar outras redes, certo? Deixem a evolução rolar. A única lei universalíssima, vamos dizer assim, é a exigência de coerência. O que se dá em redes. Agora, o que emerge daí, não sei. Certo? Não sei. O interessante é que quando os cientistas começaram a pesquisar o mundo real, certo? Porque isso aqui é uma teoria matemática, certo? Vê lá, bota no computador lá, como é que são redes regulares, como é que são redes randômicas. Certo? Quando eles começaram a pesquisar o mundo real, por exemplo, redes sociais, certo? As redes de genes no genoma, as redes neurais, etc. As redes entre computadores, internet. Eles descobriram que as redes que vocês encontram no mundo não são nem configurações de Parmênides, ou próximas dela, nem configuração de Gorgias, mas algo intermediário. A razão para isso é muito interessante. E eu vou finalizar a minha palestra depois explicando por que no mundo real vocês têm uma predominância de outro tipo de rede. E que outro tipo de rede é essa, certo? Bom, fazendo essa conexão aí com ciência, explicando um pouco essas possibilidades infinitas de realizar a coerência, né? Eu quero agora fazer uma viagem especulativa um pouco mais pesada, assim. Como eu digo para meus alunos, né? Professor de filosofia gosta de viajar, certo? Tem que especular. Só que ele tem que vender o ticket para os alunos antes, para a gente viajar junto, né? Então, a minha primeira meia hora deveria ter servido para vender o ticket para vocês, certo? E tudo que vocês precisavam saber é isso. Numa ontologia de relações, não há nada isolado no mundo. Tudo que existe em redes. Segundo, essas redes são dinâmicas, elas nascem e morrem, mudam o tempo inteiro, certo? 2, isso está em Hegel. Mas, diferentemente de Hegel, se vocês deixam o processo rolar, não existe uma tendência à máxima ordem, certo? Tirem essa teleologia forte que Hegel tem. Tornem ela contexto dependente, variável. Tá? É só isso que a gente precisa, tá? Ponto. Se você deixou rolar, tem extremos. Eu posso ter uma rede muito ordenada, menos ordenada, muito caótica, menos caótica, tudo bem. Tudo isso pode se manifestar. E deixa a evolução rolar. É só isso. Esses são os primeiros 30 minutos para vender o peixe para vocês. Certo? Agora pense em cada rede. Por exemplo, isso aqui é uma rede, tá? Pense em cada rede. E você tem muitas redes possíveis. Infinitas redes possíveis. Olha só, agora eu passo um pouquinho posterior, né? Imagine que cada quadradinho desses aqui, é um pensamento possível, certo? Pensamento possível na teoria do pensamento, na lógica hegeliana, por exemplo, certo? Uma rede semântica possível, tudo bem.
Em cosmologia pode ser um mundo possível. Tem um mundo possível, um outro mundo possível. Que são redes dinâmicas ou configurações possíveis. Certo? Vamos pular para Leibniz agora. Falei de Hegel, falei de Platão, vamos para Leibniz. O Leibniz tinha uma metafísica que era interessante. A metafísica do Leibniz era o seguinte: pense que vocês são Deus, certo? Muito bem. Bom, vocês querem criar mundos. Como cientista que cria vida em laboratório, tá? Vocês querem criar mundos, certo? Então vocês pensam em mundo. Eu quero um mundo assim, ó. Eu quero um mundo assado. Eu vou criar um mundo assado. Cada quadrado desse daqui é um mundo que vocês podem criar, como Deus, certo? O Leibniz vai dizer o seguinte: existem infinitos mundos possíveis na cabeça de Deus. Deus escolhe o melhor, tá? Então, no Leibniz, isso aqui seria um mundo possível, né? Certo? Numa lógica seriam, por exemplo, linguagens formais que vocês podem criar a partir de regras da lógica, como for. Em ontologia social são sistemas sociais, tá? Tem um possível, outro infinitos. Vocês podem criar respeitando as exigências de coerência, tá? O interessante, não volta. O interessante é o seguinte: você tem os extremos, ó. Máximo predomínio da ordem sobre o caos, máximo predomínio do caos sobre a ordem, né? Eu estava pensando nisso há mais ou menos uns 2 anos atrás, não, 1 ano e meio mais ou menos, e estava encucado como é que ocorre com os extremos. O que ocorre com os extremos? E aí eu dormindo, brincadeira, né? O Cusanos falou no meu ouvido assim: Holanda, né? Não existem estruturas lineares em dialética. Então, se eu penso agora em todas as redes possíveis, os extremos, lá no fim os extremos coincidem. Aí eu levantei e fui lá, os extremos coincidem. Vai. E você tem estrutura de espaço lógico, né? Estrutura de espaço lógico é o seguinte: todos os pensamentos possíveis, né? Na lógica, todos os mundos possíveis na cosmologia, todos os sistemas sociais possíveis na ontologia social, assim vai, tá? Cada ponto aqui, ó, é um mundo possível. Aqui vocês têm os extremos, ó. Uma rede muito ordenada, uma rede caótica, e elas coincidem lá no que eu chamei de configuração de Cusanos, coincidência de opostos, tá? Então, se vocês pegam bem no topo lá do espaço lógico, vocês têm a configuração de Cusanos. Um pé para cá, um pé para cá. Então, se vocês vão um pé para cá, vocês têm uma rede ordenada. Um pé para cá, uma rede caótica. São os quadrantes. Esse aqui é o primeiro e o segundo. Terceiro e quarto quadrantes, tá? Estrutura de circunferência, tá? Aqui é o quadrante das redes caóticas, quadrante das redes regulares. O mais interessante ao fazer isso é que se vocês deixam a evolução rolar, você tem uma assimetria. Qual é a assimetria? As redes que vocês encontram no mundo real não são nem parte do primeiro quadrante, as redes caóticas, nem parte do segundo quadrante, as redes muito ordenadas. A razão para isso não é difícil de perceber. Pense numa rede caótica. Qual é o problema de redes caóticas? Elas não têm estrutura, elas não duram. Certo? O mais difícil de pensar é por que redes muito ordenadas, aqui, ó, não poderiam ser evolutivamente estáveis. Num primeiro momento elas podem. O problema é que elas são muito frágeis num ambiente randômico, aleatório, em grande medida aleatório.
elas não conseguem se adaptar. Eu posso dar um exemplo em teoria social, né? Por exemplo, uma sociedade muito rígida em termos de apego a valores, quando você bota ela na competição global das nações, como é o caso hoje em dia, né? Ela vai ter sérias dificuldades de se adaptar a diversidades de valores, diversidade de concepções de bem, por exemplo. Certo? Vocês podem aplicar isso à vida individual. Sujeito muito rígido, né? Sujeito muito rígido é sempre a mesma pessoa. Ele tem pouca flexibilidade. É uma falta de flexibilidade que faz com que essas redes aqui tenham pouca capacidade adaptativa no ambiente evolutivo desse tipo. Então ocorre que as redes reais não são nem o extremo do caos, porque não tem estrutura, não duram, nem o extremo da ordem, porque são rígidas demais, não são flexíveis, não se adaptam ao mundo dinâmico, certo? Aí surge essa seta aqui, ó. Essa seta, veja bem, na primeira rodada, a única exigência é a coerência, que pode estar nos extremos das redes caóticas, ordenadas, regulares ou redondas, certo? Numa segunda rodada, as redes que estão mais próximas desse terceiro e quarto quadrante ali são mais coerentes. É o que essa seta aqui está mostrando. O menos coerente está aqui, primeiro e segundo quadrante, aqui mais coerente com o ambiente dinâmico. Pode ir. Então vocês têm a configuração de Leibniz, CL. Por que configuração de Leibniz? Porque o Leibniz disse isso. Isso é a monadologia do Leibniz, parágrafo 58, desculpe. O Leibniz, comentei com vocês, tinha uma teologia de mundos possíveis. Deus quer criar mundos possíveis, certo? Ele tem na sua cabeça qualquer mundo que ele pode criar, respeitando o princípio da contradição, respeitando uma ideia da coerência platônica, neoplatônica. Tá? Bom. Mas ele cria o melhor dos mundos possíveis. Deus cria o melhor dos mundos possíveis. E um jornalista chamado Voltaire vai tirar gargalhadas do pobre Leibniz, dizendo: olha que absurdo, observem o mundo de vocês e vocês vão ver que esse não pode ser o melhor dos mundos possíveis. Guerras, fome, miséria, etc, etc. Não pode ser o melhor dos mundos possíveis. O Leibniz era mais refinado que isso. Ele não dizia que o melhor dos mundos possíveis era o mundo mais ordenado. Ele dizia que o melhor dos mundos possíveis é aquele que contém a maior variedade sob a maior ordem possível. Na terminologia do Platão do Filebo, isso significa é aquele que contém ordem e caos, peras e ápero, uno e múltiplo, em proporção equilibrada. Certo? Bom, isso é Leibniz. Eu não estou pressupondo que exista uma teologia por trás, não estou fazendo teologia, estou fazendo ontologia. Eu estou pressupondo só a ideia de uma ideia da coerência, que está rolando em um processo evolutivo. Mas a assimetria, nem estou pressupondo que há um único mundo possível. Eu estou pressupondo uma cosmologia evolutiva. Certo? Liz Mollin, cosmologia em física. Tá? Bom, o que em teoria das redes eles descobriram, ao pesquisar as redes reais, é que as redes reais são redes de Leibniz, se vocês quiserem, na terminologia que eu estou usando. Elas estão longe dos extremos. Elas se aproximam do meio termo aristotélico. Aí surgem redes desse tipo aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, é uma rede real. Não é inventada por matemáticos, certo? Poderia ter sido. É uma rede real. Não dá para ver aqui provavelmente muito bem, mas, por exemplo, aqui tem o ano. Ó. Aqui tem o nodo. Isso é a rede de que é isso? Rede de citações. Cada ponto aqui, ó, é um artigo científico.
certo? Os links são as citações de arquivos científicos. Se um pesquisador pegou um banco de dados, você pode fazer isso. Pode pegar as revistas de filosofia, por exemplo, certo? Ou as revistas de biologia. Ela foi lá no banco de dados e viu que rede emerge nisso. E ela descobriu, na verdade vários descobriram isso, que as redes que emergem aí, redes neurais, redes de internet, redes sociais, redes de citações, não são nem regulares, nem randômicas. Elas são redes sem escala. O conceito de rede sem escala foi introduzido por Parabasi, que é um físico. Ele tem um livro que foi traduzido em português, chama Linked. Linked por causa do link na internet, né? Em que ele faz o mapeamento da teoria das redes contemporâneas. Ele é o líder da área. E ele introduziu esse nome. Já se conhecia redes desse tipo, mas ele introduziu a noção de rede sem escala. O interessante dessas redes é o seguinte: elas são robustas. Elas resistem a choques aleatórios, coisa que as redes regulares não são, certo? Cada nó, eu comentava com vocês, é um artigo. Os links são as citações. Por que uma bola é maior que a outra? Por que vocês acham que esse nó aqui é maior do que aquele ali? Hã? Mais relações, que em artigo significa impacto de pesquisa, é o modo de medir impacto de pesquisa. Número de citações do artigo, certo? Número de citações de artigo. Redes sem escala tem uma característica muito notável que diferencia elas de redes regulares, que é a presença de nós centrais, nós grandes, que eles chamam de hubs entre as redes. Essa presença é muito importante, pessoal, porque se você pegar o total da rede, por exemplo, pega todo o banco de dados de pesquisa atual em biologia contemporânea numa área, faça um mapa. Se você pegar a rede toda, só vocês vão ter alguns poucos nós que tem muitas citações. A maioria é periférico. A maioria é periférico. Por que é importante isso, pessoal? Porque pode ocorrer acidentes. Um mundo em que vocês têm um princípio minimalista de ordem da coerência e nada mais, e que tudo pode se manifestar, é um mundo permeado por contingência, contrariamente ao mundo pensado por Hegel, certo? Esse mundo permeado por contingência significa que podem haver variações aleatórias, certo? Randômicas, que podem ter um impacto negativo na rede. Então imagine que o nó desse colapse, por exemplo. O que poderia ser um colapso numa rede de citações, num programa de pesquisa científico? Plágio, né? Uma fraude. Né? Imagina, a gente tem, por exemplo, lá na PUC, a gente tem muito orgulho de ter professor esquerdo na PUC, né? Imagina o esquerdo, que é um líder de pesquisa internacional, se descobre um plágio, por exemplo. Se ele é um nó periférico, bom, acabou o nó, morreram alguns papers ao redor dele, mas agora, se vocês atingem o esquerdo, causa uma bomba na pesquisa da memória, porque ele é um nó central. Quer dizer, agora vocês têm uma questão de probabilidade. O tempo inteiro vocês estão vendo fraudes por aí, né? A gente hoje em dia parece que diariamente abre o jornal e tem reitor da universidade tal fez plágio, no Brasil e no exterior, né? Fulano de tal fez plágio. Como é que a ciência continua? A ciência continua porque os plágios normalmente atingem redes remotas da rede. Se atinge o núcleo, babau-se. Então é uma questão de probabilidade. Como o número de nós periféricos é maior, muitíssimo maior do que o número de nós centrais, as fraudes não atingem as redes, normalmente. Podem atingir, mas não normalmente. Então, redes desse tipo que nós centrais, elas são resistentes a choques, elas têm robustez. Tem robustez. Isso vale para tudo, tá? Por que o presidente do Brasil tem guarda-costas e eu, o Paulo Mortal, não tenho? Afinal, nosso dinheiro, né? Por que cada um de nós não tem guarda-costas? Porque nós somos periféricos em relação à rede social, sociedade brasileira como todo. O presidente é o nosso central. Então, isso aplica tudo, né?
O maior defeito dessas redes é que elas são robustas a ataques aleatórios, certo? Mas são frágeis a ataques inteligentes. Um terrorista, por exemplo, se ele pega isso, causa um estrago fenomenal. Mantém a robustez a choques aleatórios. Isso é que faz com que essas redes situadas na parte baixa do espaço evolutivo sejam mais resistentes. Isso é uma certa assimetria. Há uma tendência no processo evolutivo a priorizar redes desse tipo ali. Uma tendência, não é uma necessidade. Não existe um mundo único. Existem vários possíveis. Mas existe uma tendência natural a se aproximar do terceiro, do quarto e do quarto quadrante. Sabe? Então, para finalizar, vocês têm então a estrutura geral, né? Cada ponto desses aqui é uma rede possível, pode ser um pensamento possível, um poema, por exemplo, né? Ou uma prova dedutiva. Né? Cada ponto desses é um pensamento possível, né? Ou uma rede social possível, ou um mundo possível, etc. Né? Vocês têm redes muito ordenadas, redes muito caóticas, mas a tendência é que o processo evolutivo tenda para cá. Existe uma tendência a se preservar. É como se o jogo da evolução fosse viciado. O dado da evolução fosse viciado. Vocês não sabem onde ele para, mas ele tende a parar por aqui. Certo? Isso aqui é uma simplificação, óbvio, porque aqui os pontos são finitos, né? Na verdade, a estrutura é infinita. E a grande diferença com Hegel é que vocês não têm uma teleologia forte. Embora exista uma simetria, que é essa aqui, ó, aqui é menos coerente do que aqui, a noção de coerência é contexto dependente. E eu chamo isso então de uma teleologia dinâmica. Não está predefinido onde vai parar aqui. A dialética hegeliana tinha uma tendência a dizer que o processo tende a um certo ponto. No caso, para cá. Na verdade, não tende. Ele conduz ao pensamento completo na lógica, por exemplo. Rede ordenada. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe uma certa probabilidade a ficar por aqui, mas não uma tendência necessária. Então vocês têm, finalizando, 3 fases da coerência. Primeiro, anything goes. Né? Vale qualquer rede possível. Segunda rodada, as redes sem escala são mais robustas. As redes sem escala são mais robustas. Terceira rodada, não sei qual rede emerge aqui. Isso é contexto dependente. São 3 níveis da coerência. Era isso. Obrigado.